Final de semana, o domingo, começou triste aqui na nossa cidade. É um domingo de muita tristeza, né? Quando a gente traz, infelizmente, né, a nossa função, o nosso trabalho, de trazer as informações e os acontecimentos da nossa cidade. Por vezes, graças a Deus, são coisas boas, na sua grande maioria, mas, infelizmente, coisas ruins acontecem. A gente sempre Eu, antes de ser apresentador, eu sou um ser humano e eu passei o domingo inteiro pensando por que esse tipo de coisa acontece. Por que acontece esse tipo de coisa? E me fez pensar também das crianças lá da Síria, onde está sendo bombardeado, onde está aquela guerra terrível, crianças perdendo a vida. E aí a gente tem uma situação como essa, uma criança de 1 ano e 5 meses, brutalmente violentada, também violentada sexualmente, e a gente se lamenta pela raça humana, né? Que é capaz de fazer certas coisas que nos coloca numa condição tão inútil nesse planeta. Às vezes eu penso, qual que é a utilidade real dessa raça humana sobre esse planeta, que tudo é perfeito, né? Mas aí, claro, a gente reflete um pouquinho, cremos em Deus, a gente respira, ora, reza por esse anjo, que ele possa estar num lugar agora melhor. Eu estou abrindo falando sobre isso, porque eu fiquei muito emocionado, eu fiquei revoltado, assim como a maioria das pessoas. Nós tivemos aí mais de 20 mil visualizações, quando eu dei a notícia no ao vivo, e as pessoas se manifestaram revoltadas, indignadas, lamentações. Então eu tenho que falar um pouco disso. Eu sou um ser humano, pretendo ser pai, e não dá para entender uma situação como essa. Vamos ver a reportagem. Eu fui conversar com o subinspetor da Guarda Civil de Piracicaba, todos comovidos, e na sequência eu quero comentar sobre essa matéria, ok? Pode soltar. E o caso lamentável, na manhã desse domingo, a ação aí da ocorrência foi da Guarda Civil de Piracicaba. Conversar então com mais detalhes aqui, subinspetor Bueno. Bueno, bom dia. Bom dia. Bom, Bueno, primeiramente um caso lamentável, mais um caso aí que a Guarda Civil prontamente atendendo aqui na nossa cidade. Lamentável esse caso. Com certeza. Olha, logo de manhã nós recebemos uma notícia triste, né, que nos comoveu aí quase o nosso agrupamento inteiro, foi de muita tristeza. Enviou uma criança de apenas 1 ano e meio, né, o qual sofreu tamanha violência. Foi por volta das 9 horas, nós temos um guarda que trabalha naquela unidade de saúde, e esse guarda ligou na nossa central, alegando que uma criança de 1 ano e meio havia dado entrada já sem vida, né, e o qual apresentava sinais de espancamento, né. Aí eu determinei que uma viatura da área fosse até o local para constatar isso. Eu também fui até o local lá. E quando essa criança passou pelos primeiros exames pela médica de plantão, a médica constatou já muitos hematomas na região do tórax e barriga da criança, né? Aí nós chegamos lá, a médica nos chamou à parte e falou que aquela criança havia sofrido espancamento, né, o qual ela tinha perdido a vida por hemorragia, e ela, feito o exame mais detalhado, constatou-se violação nos órgãos genitais da criança. O que nos indica isso? A criança sofreu um estupro, né? E o que causou o óbito possivelmente foi a hemorragia interna que aquela criança sofreu. Bom, de momento, no momento estava a avó e uma tia da criança e mais um tio. Nós fomos até eles, indagamos, a avó desconheceu qualquer ato de agressão. Ela negou tudo que desconhecia. Aí nós pedimos o endereço do pai, onde que o pai se encontrava. Aí a própria família ligou para ele e ele veio até a nossa inspetoria. Ele veio, né? E quando ele chegou na nossa inspetoria, eu determinei que fosse feita a detenção dele e que ele fosse até o local e desse explicação daquela situação, né? E levado até de frente o corpo da criança que já estava na maca, ele não demonstrou arrependimento nenhum e alegando que ele falou: não fui eu que fiz isso. Eu falei: mas como? Então, quem é que fez isso? O que tirou a vida da criança? E esses hematomas que está na criança? Não, eu dei banho na criança e ele caiu e bateu a barriga no chão. Então isso nos levou a crer que, como ele foi a única pessoa a ter contato com a criança,
logo de manhã, foi o pai, disse que deu banho, enxugou a criança, né? E como ele já possui passagem, a gente fez uma consulta da vida pregressa dele, da vida criminal dele, o passado dele já é um pouco pesado, né? Ele já faz parte dos grupos de pessoas criminosas. Então a gente resolveu trazê-lo na presença da autoridade para que ele desse explicações, né? Mas a gente voltou também até o local da casa onde que estava a criança, com a permissão dos familiares, e lá nós constatamos manchas, pingos de sangue no banheiro ainda, tinha misturado com fezes, sangue de hemorragia com fezes, e a roupinha da criança também toda em cima da cama, mais a toalha. Aí, diante da situação, a gente informou a Polícia Civil, eles enviaram o perito no local, né, o qual também constatou, né? Foi tudo fotografado, documentado lá, e agora está à disposição da autoridade local. E aqui na delegacia, o pai da criança aí, né, ele chegou a assumir, depois aqui em frente ao delegado, ele acabou assumindo, ou ele continua negando? Olha, até o momento que ele chegou aqui, eu não tive mais contato com ele, mas lá ainda no local, ele negou todas as hipóteses que foram a ele. Ele disse que só apenas deu banho na criança e que a criança escorregou das mãos dele e teve uma queda de bruços, batendo assim o abdômen no chão, né? Mas eu acredito que um tombo daquele de perto, de curta distância, não causaria hematomas tão graves na barriga e no tórax da criança, né? Então, aparentemente, pela experiência que nós temos, aquela criança já chegou praticamente sem vida no local. Agora, inspetor, a equipe foi até o local, prontamente, após dar entrada com essa criança, né, no pronto-socorro. Na casa, quem estava na casa? Ninguém ouviu, ninguém percebeu o que estava acontecendo? Quem foi que levou a criança até o hospital? No caso, foram os avós? Isso. Não perceberam o que aconteceu? Não relataram nada? Exatamente. Ninguém assumiu nada, todo mundo desconhecia tudo. Eles moravam com a avó, o avô e mais 2 tios e mais o pai da criança. É apenas um barraco, né? Todas aquelas pessoas presenciaram o fato, acredito eu, né? Porque eles moravam ali. E quem socorreu a criança foi a avó e um tio. A avó e o tio, o pai mesmo, que segundo ele presenciou a queda da criança, nem pensou em socorrer? Negativo, ele sumiu do local, né, desapareceu, vindo posteriormente atender um chamado, né, que ele teria que comparecer na unidade de atendimento, porque foi dito que ele teria que transferir aquela criança, precisava de uma assinatura dele. Foi quando ele procurou a base da Guarda Civil, né, e foi quando a gente teve que detê-lo e levado até a presença da médica, para que ele esclarecesse aquilo ali, né? E foi quando ele disse que assumiu que ele deu banho na criança, enxugou a criança e que a criança escapou da mão dele, tendo uma queda acidental, batendo o tórax no chão. Foi só o que ele nos disse. Bueno, a gente sabe que o senhor é pai, o senhor é responsável por uma equipe da Guarda Civil, prontamente para atender a população. Eu queria que o senhor relatasse agora, por gentileza, o senhor como pai, o senhor também como responsável por toda a equipe da Guarda Civil, sim, nesse domingo, a reação aí dos homens e mulheres que atenderam esse caso e a reação também do senhor se deparar com uma situação tão triste como essa. Olha, Neto, foi de muita comoção, de muita tristeza, porque nós estamos acostumados a ver tanta desgraça, né, por essa Piracicaba nossa aí, mas essa foi um ato de covardia, de monstruosidade, de brutalidade, porque era um anjo. Não teve sequer defesa das mãos daquele que fez isso. Então isso causou, até um dos nossos patrulheiros chorou no local, né? Foi de muita tristeza e eu estou também muito triste, muito abatido, né? Sou pai, já sou avô, né? Eu nunca vi uma situação dessa na minha vida. Foi de muita tristeza e muita comoção para nós. A equipe da Guarda Civil sempre orientando, ajudando e combatendo o crime na nossa cidade. Uma notícia muito triste, como o Bueno acabou de nos narrar, uma situação triste, né? A gente sabe que a Guarda Civil, todos os dias das ruas, combate o crime, por vezes aí é alvejada também em confronto com bandidos, mas uma situação como essa, uma situação muito complicada, uma situação que comove a todos nós. Triste, triste manhã nesse domingo aqui. Segue agora a investigação por parte da Polícia Civil, a Polícia Judiciária, que vai determinar aí com toda certeza, né, a detenção provisória desse envolvido, para ser posteriormente ouvido pelo juiz. E que a gente possa contar com a Guarda Civil, né, inspetor? São casos complicados e eu vou até colocar nessa mesma matéria, você que está em casa para prestar atenção, percebeu qualquer coisa, Bueno? Você percebeu um vizinho, está passando na rua, percebeu que está estranho, aparentemente trata-se de uma violência contra a criança, tem que denunciar. Com certeza. Nós temos também agora o trabalho da Maria da Penha, né? Um novo trabalho que a Guarda implantou em parceria com o Judiciário. Nós fazemos de tudo para proteger a mulher do dia a dia, né? A dona de casa.
e principalmente as crianças que são vulneráveis, né? E como um caso triste como esse, ficou marcado na minha vida, na minha carreira, né? Ficou marcado. Essa ocorrência eu jamais vou esquecer, né? Vou dar sempre de lembrança para os meus companheiros aí. E foi um dia muito triste para nós. E a Guarda Civil, ela está à disposição da população 24 horas. Aquele que se sentir ameaçado, constrangido, ligue. Nós estaremos junto com vocês, junto com Piracicaba. Olha, quero agradecer à Guarda Civil de Piracicaba. Eu tive a oportunidade no domingo de conversar com as viaturas, as equipes das viaturas que atenderam essa ocorrência. Os guardas estavam arrasados. Essa é a palavra. São acostumados a combater o crime, a levar tiro de bandido, a entrar em confusão, em briga, eles fazem de tudo. Agora, diante da cena que foi narrado ali, porque eu tive a oportunidade de conversar com os guardas, que eles entraram no pronto-socorro e viram aquela criança toda cheia de hematomas numa maca, não teve um guarda que não se comoveu. Todos vieram falar comigo. Todos vieram falar comigo. É uma criança de 1 ano e 5 meses, que não tem nem como se defender. Talvez nem entenda o que estava acontecendo. Ela foi violentada. E pelos hematomas, como consta no boletim, brutalmente violentada. São 2 coisas que eu quero falar aqui. A primeira, segundo o boletim de ocorrência, e hoje de manhã, o principal suspeito é o pai. Ele permanece preso e foi levado até Sorocaba. Ele ficou preso na delegacia em cela separada, e depois foi levado até Sorocaba. Ele está no presídio de Sorocaba. É o principal suspeito. Por que o principal suspeito? Porque tudo foi coletado, como o Guarda Civil falou, fluidos, né? Foram coletados tanto que estava com a criança, como também ali na toalha, em cima da cama. Foi tudo coletado, está sendo analisado. Questão de 20 dias, tem o resultado exato de quem cometeu esse crime bárbaro. Até o momento, o principal suspeito é o pai que está preso. Então a gente vai guardar esses 20 dias para a gente ver quem é um monstro. Quem é esse ser monstruoso que espancou essa criança de 1 ano e 5 meses? Uma pessoa, se é que pode chamar de pessoa, se é que pode ter algum argumento para falar sobre esse ser que fez isso com essa criança. Daqui a 20 dias, creio eu, 30 dias, tudo vai vir à tona. Vão descobrir quem foi de fato, através de exames da equipe científica, que é excelente a equipe científica da Polícia Civil, a Polícia Judiciária. Aí a gente vai saber quem é que fez isso. Aí eu vou falar. Aí eu vou falar mais. Porque não dá para a gente se deparar com uma situação dessa. Uma criança ser violentada e morta. Isso não dá para acontecer uma coisa dessa. E uma outra coisa que eu queria falar, que não apareceu nenhuma testemunha. Ninguém ouviu nada. Ninguém viu nada. Eu peço ao senhor e à senhora que está em casa e que nesse momento fica horrorizado com uma situação como essa, com uma criança ser brutalmente violentada, que vocês abram mais os olhos, expanda mais a sua audição, que a gente possa intervir e preste atenção em qualquer atitude suspeita, que a polícia possa intervir. Se não é nada, não é nada. Até o momento, nenhuma testemunha para falar, eu acho que eu ouvi. Parece que eu estava ouvindo alguma coisa. Ninguém viu nada. Ninguém ouviu nada. Uma criança é morta, uma criança é violentada e ninguém viu nada. Eu só espero que
do fundo do coração, do fundo do meu coração, que ninguém tenha visto nada, que isso realmente tenha acontecido, que ninguém tenha visto nada, né? Porque, olha, eu imagino como é que está a consciência de uma pessoa que percebeu e ficou quieta. Vai se livrar da justiça da terra, mas da justiça de Deus você não vai se livrar. Da justiça de Deus você não vai se livrar. E que a nossa Polícia Civil de excelência, que a equipe judiciária possa descobrir quem de fato fez isso com essa criança. Por enquanto é suspeito. Mas que a gente possa acreditar na excelência da equipe técnica da Polícia Civil, que possa descobrir em 100% quem fez isso. E se alguém viu e percebeu e não fez nada, lamentável isso. Vai passar batido pela lei do homem, mas a lei divina você não vai passar batido. Não feche os seus olhos, não cerre a sua boca ao ver qualquer coisa estranha. Ligue para a polícia, denuncie. Trágico o que aconteceu, uma criança de 1 ano e 5 meses, morta, espancada. Eu acredito na justiça. Aliás, por isso que eu vou até falar uma coisa aqui, eu sei que as pessoas estão... Eu não acredito, eu não sou a favor da pena de morte, já falei em outras situações, porque tudo pode ser um grande erro. E com a pena de morte, se tiver errado, como é que faz? Não é? Então a gente não pode cometer o mesmo erro que as coisas piores da nossa sociedade possam vir fazer com nós, né? No caso da vereadora que foi morta, no caso de pai de família, no caso policial que é morto. Então eu acredito na pena perpétua. O cidadão, se for provado que o fez, ele é preso perpetuamente, não sai nunca mais da cadeia. E trabalhos forçados. Isso eu acredito. É a pena para um ser que fez uma coisa dessa. Volto a dizer, por enquanto ainda não tem nada certo. Não está fechado ainda o inquérito. O principal suspeito está preso, mas ele ainda não é. A justiça ainda não declarou ele como culpado. Está sendo investigado. Pode ser que surja coisas aí que a gente não sabe. Então, não vou abrir, não vou comentar o que a população está escrevendo. Pela situação, isso me cria revolta. Por isso que eu falei tudo isso aqui. E eu volto a dizer, a justiça do homem passa batido, erra. A justiça do homem erra também. Quantos erros aconteceram? Na justiça brasileira, norte-americana, enfim, no mundo inteiro. Mas a justiça de Deus, ninguém escapa. Ninguém escapa. Então, vamos acompanhar a excelência que é a investigação da Polícia Civil, que eu creio nisso sim, que vá concluir essa investigação e através dos exames clínicos, né, feitos, não sei nem se é clínicos, exames e coleta de fluidos, enfim, vai chegar até o autor. A autópsia também, no menininho que foi feito, isso vai ser tudo avaliado e vai chegar num resultado indicando quem é o verdadeiro autor desse lamentável crime que aconteceu em nossa cidade. Agora, isso não me impede de ter toda a minha expressão que eu tenho aqui, de não concordar com isso, não achar isso que acontece. Não dá. E volto a dizer, se alguém ouviu, até o momento todo mundo falou que não. Todos. Não vi o que aconteceu, não sei de nada. Todo mundo falou. Eu quero crer que isso seja verdade. Pela essa luz, que seja verdade. Mas se não foi verdade, se tem alguém que até agora não falou nada, que viu, que presenciou, que desconfiou e não fez nada, que Deus possa tomar as providências. A justiça do homem escapou, mas a de Deus não escaparás. Eu creio nisso. Pois não, Maria? Neto, a gente está abalado, né, desde ontem com essa notícia, a região toda, a cidade, já lá durante a reportagem a gente já noticiou, fez uma transmissão ao vivo e, assim, acabou com o domingo, claro, né, e a gente está pensando nisso constantemente, como um ser humano é capaz de fazer isso com um bebê, né, um bebê de 1 ano e 5 meses. Olha,
como o Neto disse, tem muita gente comentando aqui no WhatsApp. Eu não posso nem mostrar, nem abrir, mas eu quero agradecer, né, as pessoas que estão comentando, estão falando da reportagem. É um espírito de revolta mesmo, Neto, que a gente sente, e que Piracicaba toda que está acompanhando, e quem está de fora também, que está acompanhando o programa, é uma sensação de revolta. Revolta sem fim que acometeu a nossa cidade nesse domingo. Vamos acreditar na Polícia Judiciária, que vai chegar até o verdadeiro autor desse crime bárbaro. E aí eu vou falar aqui no programa. O verdadeiro autor desse crime bárbaro. Até o momento, só suspeito. Mas a Polícia Judiciária vai provar, através da equipe da perícia, quem de fato cometeu essa barbárie. Eu vou mostrar aqui no programa.